Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso pódio, um podcast do Gregório Ventura. Você sabe que aqui nós trazemos personalidades, trazemos empreendedores de sucesso. E hoje eu estou falando aqui do Hospital de Olhos do Norte de Minas, que é um hospital referência em oftalmologia em Minas Gerais, no Brasil e aqui no norte de Minas. Esse hospital, que tem a certificação ONA 3, é um dos 5 hospitais oftalmológicos de Minas Gerais a ter este reconhecimento. E aqui eu estou com o Dr. Vertima Vilela, empreendedor, médico oftalmologista, para a gente bater um papo, gente, muito especial sobre oftalmologia, sobre empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, Dr. Vertima Vilela. Muito obrigado, Gregório. Hoje nós vamos ter uma oportunidade boa de discutir algumas coisas sobre empreendedorismo, sobre saúde, coisas que são muito caras a mim. E com certeza, doutor, falando um pouquinho do Dr. Vertima Vilela, gente, ele já o conheço há muito tempo, né? Sou paciente dele, né? Desde 2008, 2009, se não me engano, né, doutor? Por aí, já faz bastante tempo. E mais do que isso, né, também contribuo aí, né, com o meu trabalho de consultoria, de coach aqui no Hospital de Olhos, e conheço a relevância que é a saúde e a oftalmologia, que eu aprendi muito, né, com o Dr. Vertima Vilela, e a gente vai bater um papo muito especial sobre isso. Mas antes eu digo que toda a história, Dr. Vilela, tem um começo, né? Você iniciou, né, essa história de 25 anos do Hospital de Olhos, e eu tenho certeza que houve muitos desafios. Então eu queria que você falasse um pouquinho da história, dos desafios que você encontrou para trazer a oftalmologia aqui para o norte de Minas. Gregório, assim, quando a gente é novo, né, eu era recém-formado, tinha acabado a minha residência, meu fellow de retina na Santa Casa, eu tinha ali 28, 29 anos, uma energia formidável, uma vontade de empreender, de construir coisas novas. Então tinha muita energia naquela época. E apareceu a oportunidade de a gente mudar para Montes Claros. E como a minha esposa é de Salinas, mas os pais delas moravam aqui, a gente teve essa oportunidade de vir conhecer a cidade. Uma cidade que desde o primeiro momento me encantou muito, que eu vi nela um potencial gigantesco, uma cidade que a gente está falando por volta de 1999, que estava em pleno crescimento, um pujantismo muito grande, que eu vim para conhecer e apaixonei. E comecei a trabalhar na cidade. Na época a gente era poucos oftalmologistas, acho que eu fui o 10º oftalmologista que chegou em Montes Claros. 10º? Nossa, era muito pouco. Então tinha uma demanda de serviço muito grande e a gente não tinha estrutura ainda à altura da cidade para desempenhar a oftalmologia com todo o desdém que ela precisa ser operada. Então surgiu a ideia de a gente montar um hospital, onde a gente pudesse realizar toda a parte clínica, a parte de diagnóstico e a parte cirúrgica em um ambiente só. Em princípio, nós alugamos uma unidade ali na frente da antiga Papaula e começamos a construir um bloco cirúrgico, montamos a estrutura mesmo do hospital, bem simples, entendeu? Mas que atendia com grande paixão a população norte-mineira. Era uma época de muito trabalho, a gente lembra que a gente trabalhava durante o dia, na época eram 5, 6 funcionários, e a gente trabalhava durante o dia atendendo consulta, à noite a gente operava, ficava até meia-noite. O pessoal brincava comigo que eu ia dar até bolor de tanto ficar dentro do bloco cirúrgico. Mas para mim aquilo ali era uma realização de um sonho. Então foi muito trabalho, mas foi um trabalho que na época trouxe muita vontade, muita alegria para mim. E você imaginou que o hospital ia chegar nesse patamar que chegou hoje, desse crescimento tão grande, né? O que passou pela sua cabeça, né? Construir o que você construiu hoje, né? Que é essa pujança que é o Hospital de Olhos do Norte de Minas. A gente tinha em mente que a gente queria montar um hospital que fosse referência.
que fosse referência a nível de Belo Horizonte, de São Paulo. Então a gente tinha um sonho, mas só não imaginava que o sonho ia ser tão grande, entendeu? Talvez o sonho foi maior que a gente pensou, mas sempre eu tive a vontade de ter todos os melhores recursos possíveis para tratar os pacientes norte-mineiros. Então, e como a oftalmologia foi evoluindo muito e muitas novas tecnologias foram sendo incorporadas, o hospital quase que foi obrigado a crescer e se tornar o que é o hospital hoje. E dentro do princípio da gente levar saúde de qualidade acessível à população, Montes Claros ficou pequeno. Apareceram novos colegas que vieram juntar a gente, e a gente começou a montar as filiais, né? Nós já montamos a filial em Pirapora, que tem toda a estrutura que o hospital tem. Montamos a filial de Januária, estamos terminando a filial de Brasília de Minas e terminando também a filial de Diamantina, né? Então, o crescimento não foi uma coisa, foi uma exigência da demanda do crescimento, entendeu? Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que eu tinha um sonho grande, eu sempre sonhei grande. E o que te motivou a construir um hospital exclusivamente de saúde ocular? O que é a grande motivação do Vilela empreendedor, do Vilela médico oftalmologista? O que te impulsionou nesses anos todos? Até porque é minha área de atuação. E a oftalmologia é uma especialidade muito complexa, entendeu? Ela não dá para ser... não é que não dê, mas é difícil de você dividir espaço de oftalmologia com outros hospitais, com outras áreas da oftalmologia. É muito específico. O paciente é um paciente específico, os cuidados são cuidados específicos. Então, é muito importante para a gente ter um ambiente que é só de oftalmologia, entendeu? Nós tentamos até pôr algumas outras especialidades, mas não é o nosso core business. Nosso core business é tratar da saúde ocular da população. Doutor Vilela, vamos pensar, eu não sei, né, lógico que não vai ter esse número exato, mas aproximadamente. Quantas pessoas você já operou na sua carreira, né? Eu estou querendo trazer aqui, gente, para vocês terem uma ideia da experiência do Dr. Vestma Vilela. Quantas pessoas aí, catarata, refrativa, você já operou na carreira aproximadamente? Gregório, foi muitas pessoas, mas assim, com certeza, em catarata, eu tenho uma experiência de mais de 30 mil olhos. 30 mil olhos. Entendeu? E em cirurgia refrativa, a gente deve ter por volta de 10 a 12 mil olhos. Porque a gente fala olhos porque nós temos 2 olhos, né? Então, cada olho é uma cirurgia diferente. Sim. Então, eu acredito que algo em torno disso. Isso é tão relevante, né? A importância disso é o que eu digo, né? Quando a gente vai procurar um oftalmologista, a nossa visão é algo muito sério, né? Então, às vezes, a pessoa vai buscar fazer uma cirurgia, vai operar, às vezes ela opta assim, vou ver ali quem tem preço mais barato, aí vai num oftalmologista que não tem tanta experiência em cirurgia. E com isso não se brinca, né, doutor Vilela? É uma coisa muito séria, né, a cirurgia? Agora, cirurgia é o seguinte, a cirurgia que corre bem, que não tem nenhum problema, qualquer um faz. Agora, o que faz o diferencial de um médico é saber, primeiro, prevenir as complicações, entendeu? A experiência de se olhar numa catarata e ver que essa catarata tem esse probleminha aqui. Se eu não tomar esse cuidado, ela vai complicar. E mesmo quando a gente toma os cuidados e a cirurgia complica, o que acontece? Você ter a experiência de resolver aquela complicação, entendeu? Ali, no momento da cirurgia, já resolve o problema. O que, infelizmente, quando a gente é mais novo, a gente não tem essa vivência ainda, né? Não sou contra operar com quem não tem pouca experiência, mas quando você tem um cirurgião experiente para pôr sua visão, é uma coisa que, sim, se você puder escolher, né, é sempre bom. Agora, quanto ao custo, muitas pessoas pensam que o custo do hospital é muito grande, mas não é. O hospital cobra o que o mercado mesmo cobra. Ou seja,
para você fazer uma cirurgia com bons materiais, com bons equipamentos e com uma boa lente, o que o hospital cobra é o que o mercado cobra. A gente não cobra além do mercado. A gente cobra no mercado mesmo. E, além disso, a gente proporciona várias condições para o paciente. Isso está na nossa política, né? Levar a oftalmologia, acesso à oftalmologia. Então, aqui eu costumo brincar com meus pacientes, só não opera quem não quer. Porque se quiser operar, a gente consegue um jeito, consegue um modo de pagamento para o paciente poder fazer a cirurgia. Porque faz parte da nossa política, faz parte da vontade do Hospital de Olhos tratar a maior parte da população possível, entendeu? Então, quem tem vontade de operar, quer operar com o Dr. Vilela ou com a nossa equipe médica, com certeza pode vir que vai conseguir operar. Que bacana, e de fato, né, a gente vê muitas pessoas vindo, inclusive de outras cidades do norte de Minas, de outras regiões operando aqui, pessoas de todas as classes, né, estão aqui, essa acessibilidade que é tão importante. Bom, a gente está falando aqui de um tripé do hospital, da sua história, do seu propósito, dos seus diferenciais, e eu queria tocar nesse ponto dos diferenciais e da estrutura, doutor Vilela, porque muitas clínicas, elas fazem tratamento ocular, né, mas o que realmente diferencia um hospital que é especializado nesta área? O principal diferencial do hospital é o tratamento ao cliente. Nós temos muitos equipamentos modernos, tem toda coisa, mas todos os equipamentos modernos, tem infraestrutura maravilhosa, mas o que diferencial do hospital, fala um diferencial do hospital, é o cuidado. É o cuidado com o paciente, é o amor que a gente entrega para o paciente. Então, esse é um bem intangível, não é uma coisa que você consegue comprar, é uma coisa que você cria. É cultura, né? Isso é cultura. É uma cultura. Uhum. Então, você tem que... aqui no hospital, as pessoas são tratadas como seres humanos da maior qualidade possíveis, né? Possível, porque isso que é o grande diferencial do hospital. Agora, em termos de tecnologia, nós temos todos os lasers que tem no mercado, nós temos os melhores microscópios que tem no mercado, temos os equipamentos de diagnóstico que são os mais modernos. Isso tudo é coisa que você consegue comprar com dinheiro. Uhum. Mas o verdadeiro valor do hospital é o tratamento com o cliente. E uma coisa importante nesse ponto, né, a equipe maravilhosa que o Dr. Westman Vilela tem aqui, uma equipe que cuida assim do paciente, que oferece acolhimento. O treinamento, o Dr. Vilela é um dos empreendedores que ele valoriza muito, né? Ele quer que a equipe dele esteja sempre treinando ali, ele manda a equipe dele para treinar fora, né? Não tem, ele investe muito nisso, então isso faz uma diferença. E um outro ponto, né? Eu falo que o Dr. Vilela ele orienta a equipe o tempo inteiro, né? Já tive a oportunidade de ver por diversas vezes ele dizendo: não, olha, quando a pessoa chegar na recepção, você vai lá receber ela, não espera ela ir até você, levanta. Todo o cuidado que ele tem na atenção com o paciente, né? Se o paciente estiver aí sentado, como se ele tivesse perdido, chega até ele, pergunta se está tudo bem. Quer dizer, ou seja, existe toda uma orientação, né, em cima disso que ele está falando, que é o cuidado e o acolhimento. Isso é fantástico. Doutor, a tecnologia laser, ela mudou muito a forma de realizar cirurgias oculares, como catarata e refrativa, por exemplo, né? Isso é verdade, né? Isso é indiscutível, né? Uhum. Gregório, eu costumo brincar com meus pacientes que é o seguinte: se eu tivesse voltar a operar como eu operei quando eu saí da residência, eu acho que eu largava a medicina. Entendeu? Porque da época da primeira que a gente, quando a gente é residente, a gente compra uma caixa cirúrgica. Assim, como é o primeiro carro que você compra, você fica todo empolgado com a caixa cirúrgica. Nenhum daqueles equipamentos que na época eram 22 peças, são usadas hoje mais. Que isso, doutor? Entendeu? Nossa, como que evoluiu, né? Então, é uma coisa fantástica. E com a tecnologia, por que usar o laser? Por que eu fazer uma cirurgia catarata laser e não a catarata manual? Tudo se resume em detalhe, em precisão de corte. O laser, ele corta infinitamente melhor que a mão do cirurgião.
entendeu? Então, para as pessoas que podem despender um pouco mais de investimento e fazer uma cirurgia, por exemplo, de catarata laser, ela tem uma segurança maior. Eu costumo brincar assim, é como se fosse um robô. O robozinho vai lá, ele acopla, corta com perfeição onde tem que cortar, milimetricamente determinado. Então, se torna, tanto para o paciente como para o cirurgião, uma cirurgia mais previsível, mais fácil de ser realizada. Não quer dizer que não dê para a gente fazer manualmente. Mas como a gente tem a tecnologia, é muito melhor, né? A outra tecnologia é a cirurgia refrativa, né? Com laser. Nós já estamos na 6ª geração de excimer laser, entendeu? Então, muitos pacientes falam assim, que eu operei, e aí deu isso, deu aquilo outro. Mas assim, é a mesma coisa você querer comparar um carro de 1990 com um carro de 2025, entendeu? Como você andava com um carro de 1990, não é o mesmo jeito que você anda num carro de 2025. Sim. A segurança é muito maior, o conforto é muito maior, né? O desempenho é muito melhor. Então, até muita gente vai rir, né? Que 1990, né? Tem muita gente que tá vendo coisa que nem não tinha nascido. Não tinha nascido, verdade. Mas é fato, é isso mesmo. Olha, para você ver, a gente falou de algumas coisas aqui que são pilares do sucesso do Hospital de Olhos. Você falou aí desse senso de propósito que o hospital tem, né? Do cuidado com o paciente, da equipe, que é um diferencial, da tecnologia que o hospital tem hoje, né? Da sua estrutura, que é muito grande. E eu quero falar também da credibilidade, qualidade e segurança, né? Porque imagina, você entra num bloco, né? E para entrar no bloco e você ter confiança, né, na pessoa que está te operando e que tudo que está ali está de maneira correta, está de maneira certa e que você não vai correr riscos, né, por estar fazendo de qualquer jeito uma cirurgia, isso é super importante, né, gente? Isso de fato é um pilar de sucesso. Por exemplo, a gente fala hoje, a indústria tem a ISO, né, que garante ali a qualidade, tem também a ISO do serviço também, né, que garante a qualidade. Então você tem as certificações que elas garantem para o cliente, para o consumidor, que aquela empresa, ela é uma empresa de credibilidade, que preza pela qualidade, pela segurança, e na saúde não é diferente, né, doutor? A gente tem a ONA, que o hospital é acreditado na ONA 3, né, que é o nível máximo de excelência, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho do que é a ONA, né, para que as pessoas possam compreender e o que representa na prática para o paciente, para as pessoas que estão nos ouvindo, a ONA 3. A ONA é um certificado de boas práticas, entendeu? Ou seja, você tem 3 níveis de ONA. Tem o nível 1, 2 e 3. A nível 1 é sobre a qualidade de estrutura física, entendeu? Como é que essa estrutura física é? Se a estrutura física sua dá condições, dá segurança para o paciente, aí você consegue a nível 1. A nível 2 já é um pouco além. Além disso, de você ter a estrutura, você tem que ter os processos, que tipo que tem na ISO, né? Cumprir todos os processos e que esses processos visam não ter erros, mas minimizar os erros, e quando acontecer algum erro, aquele erro ser corrigido para não acontecer novamente. Então, esse é o nível 2. Agora, o nível que o hospital consigo agora é um nível de excelência, é um nível 3. O que vem sem a excelência? A excelência é você gerir os dados, entendeu? Não é só ter os dados, é gestão dos dados. Então você tem que preocupar na melhoria, como você está impactando na vida do seu paciente, como você está melhorando a vida do seu paciente, como você está melhorando a vida das pessoas que trabalham no hospital, como você está melhorando a vida da comunidade que você atua, e até a gestão da própria sobrevivência do hospital. A gente tem que pensar que o hospital ele chegou num ponto, mas ele tem de continuar a crescer, ele tem que continuar a melhorar os processos para que
ele continue proporcionando. Isso você tem que gerir recursos, você tem que gerir investimentos. Então, principalmente gerir o corpo clínico, gerir o corpo de funcionário, preparar para novos desafios. Então, a ONA nível 3 de excelência é isso, é onde você começa a utilizar o seu conhecimento para você crescer mais ainda. E sempre visando o paciente, né? Que tudo que a gente faz em processo, a gente visa o paciente. Visa diminuir risco para o paciente, visa entregar um resultado melhor para o paciente. E a gente só consegue entregar um resultado melhor para o paciente quando a gente mede. Se você não medir o resultado, como é que você vai saber? Mede não pode ser avaliado, né? Não pode ser avaliado. Então, aqui no hospital a gente tem medições constantes. Você mesmo participa desse processo, você sabe. A gente monitora tudo, né? E quando tem um desvio, a gente, antes do problema acontecer, a gente corrige aquele problema. Então, isso que é a beleza da ONA. E é interessante, né, doutor, porque quando você falou a questão do monitoramento, da gestão, ou seja, constantemente são feitas reuniões de análise, de conversa, de melhoria da gestão. É o que você falou, para que antes que o problema aconteça, você entra com medida corretiva, né? E tudo isso vai de fato fazendo a diferença, né? Ou seja, por isso que o hospital está entre os 5 hospitais oftalmológicos aqui de Minas Gerais que tem ONA 3, e isso foi um trabalho de frutos de anos. Agora, quando a gente fala em segurança do paciente, às vezes muita gente não vê, né? O que é feito, né? Que talvez as pessoas não veem, mas faz toda a diferença. É o pensar na jornada do paciente. Então, a segurança do paciente começa quando ele liga para o hospital. Entendeu? Ali você vai dar o primeiro atendimento para o paciente. Por que é importante? Pensa bem, se uma pessoa está precisando, você não atende bem ela ao telefone, ela perde a oportunidade de vir consultar. Ou seja, ela foi excluída de tudo o que a gente construiu por uma ligação telefônica. Então, você ter essa noção de qualidade de antes do paciente chegar para você é muito importante, porque se ele não chegar aqui, nada disso que a gente fez tem finalidade, né? Qual a finalidade? Se a gente não conseguiu nem trazer o paciente no coisa. Então, todos esses processos da segurança, por exemplo, chega na recepção, tem que ter segurança, o paciente tem que ser identificado. Ele vai ser consultado com qual médico, com que especialidade, qual que é o problema dele. Chega na recepção, tem de ter o cuidado de receber. Nós trabalhamos com pessoas doentes, né? E que precisam elas não estão aqui com todos os receios possíveis. Você está doente. Então, você tem um receio. Se a gente não acolhe esse paciente na recepção, não tranquiliza na recepção, ele vai já nervoso para a enfermagem. Aí a enfermagem também não conseguir ter uma empatia, criar uma empatia com o paciente, ele chega no médico. Então, a hora que chegar no médico, ele não vai ter uma melhor consulta. Por quê? Porque ele já está todo nervoso, decepcionado, triste. Então, por isso que eu falo para a minha equipe, o que acontece fora do consultório é tão importante quanto o que acontece dentro do consultório. Verdade. Entendeu? E a gente tem um trabalho aqui, né, de medir, inclusive, a qualidade do atendimento, tem pesquisa, até o nosso próprio corpo clínico, a gente tem um programa de gestão de médicos, né, doutor, que é medido, a gente avalia a satisfação, o cliente dá uma nota para o atendimento médico, né, se ele recomendaria esse médico, justamente para o médico entender como é que está o atendimento dele. Então isso eu acho que é algo, como você disse, que a gente mede, é algo importante, medir a qualidade do nosso atendimento, correto? Correto. E além de medir, a gente faz proposições para melhorar, né? O outro lado do coisa, por exemplo, os médicos do hospital têm de estar felizes de estar trabalhando no hospital. Né? Nós temos uma melhor equipe médica de Montes Claros. Então, a gente tem de proporcionar para eles também a melhor condição de trabalho. E um ambiente saudável, um ambiente que ele se sinta realizado como médico, né?
que não fique deprimido, porque hoje em dia médicos trabalham muito, então se ele não tiver uma condição de trabalho boa, a gente também não pode querer cobrar uma coisa do que ele não pode dar, entendeu? Então esse tratamento que você mesmo faz, acompanhamento individual com cada médico, nosso programa de incentivo ao médico, porque o médico também faz parte da equipe, sim, né? Sim. Então o médico que desempenha melhor, ele ganha um passeio, ganha uma viagem, né? Então estudo são coisas que traz bem-estar, traz alegria para os médicos pertencerem ao corpo clínico do Hospital de Olhos. Muitos médicos querem entrar aqui. A fila é grande, né? Mas nós podemos selecionar. Por quê? Porque nós damos qualidade em contrapartida, né? O médico aqui ele vai ter a primeira coisa que mais encanta é que aqui nós temos todas as especialidades médicas. Então, qualquer dúvida que você tiver, você tem um colega que pode direcionar, entendeu? Isso é muito importante, porque a medicina hoje é muito complexa, a oftalmologia é muito complexa, são muitas doenças. Às vezes, se você mexe mais com glaucoma, não entende tanto de retina, por exemplo, parece um paciente de retina para você, vai fazer o quê? Você vai inventar a história para ele? Aqui no hospital não acontece isso. Você vai no colega e fala assim, eu estou com esse caso aqui, vamos discutir o caso, vamos resolver do melhor jeito possível. Isso traz um conforto muito grande para a equipe médica. E eu falo que aqui tem todas as especialidades, como você falou, né? Tudo que se precisa na oftalmologia, aqui tem. Então você foi cada vez mais trazendo esses especialistas por causa dessa complexidade, né? Que é a oftalmologia, isso é muito importante. Doutor, um dos pilares, você já falou aí do corpo clínico tão especializado que nós temos, pessoas, missão, cultura. O hospital mantém uma equipe muito especializada e preparada, né? Eu estou falando de todos os funcionários e também de todo o corpo clínico, né? Então eu queria que você falasse um pouco desta equipe, né? Desse padrão de treinamento e qualidade que você sempre defende e eu diria até de uma maneira obstinada, nunca para de ter, né? E qual que é a importância disso? Falasse um pouco dessa equipe, né, que nós temos aqui de especialistas, essa equipe tão motivada, que a gente, como você falou, existe um programa de incentivo para as metas, existe um programa para o bom atendimento, existe aí a convenção, né, que todo ano você tem convenção para toda a equipe, tem a convenção dos médicos, né, tem treinamentos que você manda a equipe para fora, então é muita coisa para poder fazer com que esta equipe seja uma equipe cada vez motivada. E isso eu quero só reforçar aqui, que isso é atestado, né, porque o Hospital de Olhos ele foi 2 vezes, né, ele ganhou entre as melhores empresas para se trabalhar na área dele, né, no tamanho que é o hospital, na área dele já ganhou 2 vezes melhores empresas para se trabalhar, e isso quem faz toda a votação é uma empresa de fora, e os próprios funcionários é que dão opinião para que isso aconteça, né, então eu creio que isso já por si só mostra, né, essa estratégia que você tem escolhido de formar gente capacitada, gente motivada, gente especialista. Com certeza, a gente costuma brincar que é o seguinte, primeira coisa para você conseguir uma equipe, você como líder, você não pode querer ser tudo. Não, que a gente vê muitos líderes aí que o melhor é para ele, o resto é pro resto, entendeu? Isso foi uma mentalidade que eu sempre bati no hospital, sempre tive comigo, porque eu acredito que a gente dando a oportunidade para a equipe médica de desempenhar as coisas que eles são bons, a gente vai ter o colega comigo. Agora, tem muitas clínicas do tamanho da minha, aqui, por exemplo, catarata só o dono que opera, entendeu? Então, se o dono morrer, o hospital acaba, entendeu? E eu já tinha isso comigo, sempre quis que os colegas oftalmologistas tivessem o melhor e que pudessem exercer da melhor forma possível, sem essas restrições de eu sou o chefe disso aqui, eu sou o chefe disso aqui, eu sou o chefe disso aqui. Não, aqui é por competência. Se você tem a competência de fazer o procedimento, você vai fazer, entendeu? A gente exige a competência. Mas não existe reserva de mercado. Assim, só eu que posso operar cirurgias refrativas aqui dentro do Hospital de Olhos. Não. Eu tenho que deixar o colega porque eu tenho um projeto. O meu projeto não vai morrer comigo.
eu tenho um projeto de perpetuar o Hospital de Olhos, né? Eu já estou com uma idade um pouco mais avançada e pensa bem, se fosse tudo eu aqui nesse hospital. Há 7 anos atrás, você lembra, Gregório, eu chamei você com essa finalidade. Falei assim, ó, eu estou muito concentrado, o hospital depende muito de mim. Eu não quero isso mais, eu quero que o hospital crie novas lideranças, crie novas pessoas que possam me substituir. Porque a finalidade, pensa bem, se eu tiver um problema de saúde e o hospital acabar, o que eu fiz na minha vida? Fiz nada. O legado, né? Onde que ficou? Entendeu? E isso é importante, doutor, e isso aí, há 7 anos, me lembro quando o senhor nos procurou, né, o objetivo era esse, era formar liderança, de fato fazer um hospital que as pessoas pudessem te ajudar e contribuir com a competência que eles tinham, e foi todo esse programa, né, que nós desenvolvemos aí de desenvolvimento de liderança há 7 anos, com o próprio programa dos médicos, e a gente vê que a cada ano, né, tem uma evolução, e isso é muito bacana a gente perceber isso. Olha, o hospital trabalha apenas com tecnologia ou a experiência humana também é parte fundamental no cuidado com o paciente? Eu sei que você já respondeu isso até falando do cuidado, mas eu queria que você me aprofundasse um pouco disso, né? Dessa experiência do paciente que se tanto fala hoje. Eu acho que tem hora, doutor Vilela, eu digo isso para os empreendedores, que às vezes quando se repete uma coisa ela vira falácia, né? E a gente tem que ter um cuidado para que isso vire verdade dentro do nosso negócio. A questão, a experiência do paciente. Hoje todo mundo fala na experiência do paciente, né? Mas o que é isso na prática mesmo que o hospital faz tão bem aqui e por isso que ele tem crescido tanto, né? Tanto em termos de reconhecimento, como em termos, né, de receita, de número de pacientes, né? Porque existe uma experiência do paciente, não é verdade? A experiência do paciente, realmente ela tem, no meio da área da saúde, ela tem virado um jargão, né? Uhum. Mas aqui, antes de existir esse termo, já existia a experiência. Sim. Entendeu? É uma coisa que a gente luta há 25 anos, uhum. Entendeu? De quando começou eu e a Edneuza lá, uhum. a experiência, a gente já visava a experiência do paciente. Uhum. Então, as coisas foram evoluindo e hoje virou moda. Uhum. Mas aqui, a experiência, só a finalidade do hospital só existe em função do paciente. Sim. Entendeu? Todo o esforço que a gente levanta de manhã é para tentar trazer uma cultura de respeito, uma cultura de entender as pessoas, que o médico às vezes não pode curar tudo, uhum. Mas ele pode dar conforto para muita coisa, entendeu? Então esse trabalho que não é só do médico, é do porteiro que atende lá, minha senhorinha, tudo bem? A secretária, a recepcionista, a enfermeira. Então, muitas vezes a gente não dá cura, mas a gente dá o conforto. Então, o conforto de saber que a pessoa está sendo bem olhada, a gente está preocupando com ela. Então, isso que eu acho que é o DNA do Hospital de Olhos. Doutor Vilela, quais foram os momentos para você mais marcantes nesses 25 anos da história do Hospital de Olhos? Foram muitos, né, Gregório? Que bacana. Foram muitos. Que bacana. Muitos. Então, assim, eu falo, as conquistas são diárias, as alegrias são diárias. Uhum. A gente tem que ter noção que a gente sofre muito. Uhum. O médico sofre muito, o hospital sofre muito, mas as alegrias são constantes, é o dia a dia, da alegria do dia a dia que é a mais importante. Lógico, tem algumas conquistas que deixam a gente mais feliz, né? Uhum. Por exemplo, nós lutamos durante 14 anos para ter uma ONA nível 3 de 14 excelência. Anos, né? Nós começamos lá com a ISO, né? Que aí a ISO não atendia a área de saúde como a gente queria, a gente mudou para a ONA e foram 15 anos trabalhando. O dia que você é reconhecido com uma clínica de excelência, que, como você mesmo falou, são só 5 no estado de Minas que tem esse nível de acreditação, a gente fica muito feliz, né? Então, são conquistas, foram várias conquistas, mas essa sim, mais recente, né, deixou muito feliz. Que bom, que bom.
Bom, o que vem pela frente? Quais são os próximos passos na evolução do Hospital de Olhos, né? Claro que um empreendedor igual você, uma cabeça empreendedora igual você tem, nunca para de olhar para o futuro, né? Você tem uma frase muito conhecida aqui, gente, que eu sempre digo, que Vilela diz que quer sempre estar 5 anos à frente, né? Do mercado, dos concorrentes, né? A melhoria contínua, essa visão, né? Uma frase que você fala, a gente repete muito na nossa convenção, né? Na última convenção agora, né? A gente bateu muito nisso, né? E é uma visão que você tem. Então, você poderia nos dizer aí o que vem pela frente aí no Hospital de Olhos? Vem muita coisa. Das pequenas às grandes, né? Porque aqui também a gente tem as grandes conquistas e as pequenas conquistas. Agora mesmo nós estamos trazendo laser, né? Que é para plástica para cirurgia dermatológica do olho. Dermatológica não, é plástica do olho, né? Que é uma novidade muito grande, vai proporcionar a nossas cirurgiãs, que são excelentes, um resultado cirúrgico melhor, né? Que na verdade todo mundo quer um resultado cirúrgico melhor. Sim. Então essa conquista foi importante. Agora, a gente tem a intenção realmente, nosso plano de negócio é levar o Hospital de Olhos ao todo o norte de Minas, né? A gente já estão com várias filiais e com o passar dos anos a gente vai abrir em outras cidades, né? A gente quer ocupar o maior número de cidades possíveis, levar a saúde ocular de qualidade, o maior número de cidades possíveis no norte de Minas. E nesses próximos anos a gente vai fazer esse processo de expansão. E a expansão, Gregório, é uma coisa muito legal, porque você cria novos vínculos. Por exemplo, a gente recebe um médico que tem a capacidade de gestão, a gente logo ele amadurece dentro do hospital, ele vai gerir uma clínica, entendeu? Não é só montar uma clínica lá, montar uma clínica, um consultório lá, não. Lá a gente vai levar toda a gestão do hospital para lá. Então, não é montar uma unidade, por exemplo, a unidade lá, aqui não tem nada. Tem uma unidade lá, não. A gente leva a gestão do hospital para esses locais. Então isso é muito importante. E é o jeito de você também trazer os talentos e para dentro da equipe, né? Porque tem médico que gosta de só ser médico, tem médico que gosta de ser médico e gestor. Então, esses têm esse dom de ser médico e gestor, eles têm essa oportunidade de estar montando as unidades. Nas unidades a gente tem vários sócios médicos gestores, entendeu? Então, é o jeito do hospital continuar crescendo. E o que está no nosso objetivo é levar a saúde ocular ao maior número possível de pessoas. E a gente sabe como, por exemplo, é difícil de um paciente de Salinas vir para cá, um paciente de Pirapora, como tinha de vir para cá antes. Então, quando a gente está no local e pode atender a paciente com toda a qualidade na cidade dela, é muito bom, tanto para o hospital como para o paciente. Que bacana, e é isso que você falou, né? Eu acho que essa visão de futuro, eu sempre digo isso, o gestor, essa visão de futuro é que faz com que você vá construindo o crescimento, né? Pensar na frente, não pensar só no aqui e no agora, né? Eu digo que isso é amadurecimento, isso é crescimento. Doutor, o que você gostaria de saber o que você gostaria de informar para o público, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo, mas que às vezes não aparece nas redes sociais? Se eu tivesse de trazer para eles alguma informação importante, o que você gostaria de falar do hospital? Não sei. Porque o hospital é esse lugar onde a gente tem amor por ele, que tem dedicação por ele, que a gente está preocupado em cada dia estar melhor, entendeu? E que ele não perca a oportunidade de nos conhecer, entendeu? Porque a gente está sempre aberto, esperando o nosso paciente. E graças a Deus, a gente tem conseguido cumprir a nossa missão. Então, o que a gente tem para dar para o nosso cliente de melhor é o nosso atendimento mesmo. Que maravilha. Muita gente, ele até valoriza a visão, mas talvez não cuida como deveria. O que você poderia falar para essas pessoas? Às vezes a gente sempre diz que na oftalmologia de ano em ano a pessoa tem que vir, né? Mas eu tenho certeza que vai ter gente que vai estar nos escutando aí, doutor, que talvez tem 3, 4, 5, 10 anos, 8 anos, né?
que talvez não passa, né, num oftalmologista. O que você diria, né, para essas pessoas, né, e da importância de cuidar, né, dos olhos? Agora eu falo até que todo ano é só alguns pacientes que precisam, né? Mas procurar um atendimento médico, oftalmológico, é cuidar da sua vida, é cuidar da qualidade de vida sua, porque 80% das informações que chegam a gente vem dos olhos, entendeu? Às vezes o paciente está com uma catarata aí que está atrapalhando ele 2, 3, 4, 5 anos, entendeu? Ao tempo que ele perdeu de qualidade de vida, hoje, principalmente com as lentes mais modernas de catarata, o que a gente vê é o seguinte: o paciente consegue tirar até o óculos muitas vezes, entendeu? Conforme o tipo de cirurgia que ele faz. Então ele está lá chegando 2, 3, 4, 5 anos ruim, com medo de vir no médico. Fica com medo, né, Gregório? Todo mundo tem medo mesmo. Eu consumi um lugar, quem não tem medo de médico é doido. Entendeu? Aí vem, descobre a catarata, fica triste, aí não, você vai uma coisa boa, você vai operar, você vai melhorar. Aí a hora que opera os 2 olhos, põe a lente que enxerga de longe e de perto, o cara pergunta: pô, doutor, como assim eu perdi 5, 10 anos da minha vida sofrendo? Entendeu? Às vezes o cara começa a dirigir melhor, enxergar melhor a estrada, ver a televisão melhor, tanta coisa, né? O risco de acidente hoje, uma das principais causas de mortalidade de gente mais idosa é queda. E a pessoa muitas vezes cai porque não está enxergando. E tem medo de vir no médico. Não, ter medo de vir no médico é uma coisa normal de ter. Agora, a gente tem que vencer esse medo. A gente tem que passar essa barreira, né? E vir. Porque quando a gente trata no começo uma patologia no começo, o resultado é muito melhor, né? É a mesma coisa a gente vê com os diabéticos. Os diabéticos estão aí, começa a enxergar mal, não vem, não procura. A hora que vem já estão no estágio tão avançado, o tratamento é muito mais difícil. Glaucoma, né? Glaucoma é uma doença que não devia ter gente mais cego por glaucoma, né? E a gente vê que a pessoa não preocupa, nunca vai medir uma pressão do olho. Aí a hora que descobre já está com campo visual muito avançado. Então, essas coisas, a gente entende o paciente, entende que o paciente tem medo, mas a gente entende que tem limitações de procurar o médico, mas a gente tem de incentivar o paciente a perder esse medo, né? Às vezes a família também podia ajudar, né? Tá vendo a pessoa com dificuldade, vão lá. Então, tirar esse medo do paciente é muito importante. E sendo que hoje tem tratamento, né, para isso tudo e moderno, né? Tem tratamento, assim, tem tratamentos que são quase perfeitos, né? Chega à perfeição, né? Hoje em dia. Lembrar o que a gente tinha de 20, 30 anos atrás e comparar com hoje, não tem comparação, né? Que é uma distância muito grande, né? Do tratamento, como você disse antes, e do que hoje, o que oferece hoje, né? A gente vê os pacientes mais idosos aí, 50 anos, chegam com uma doença que hoje era totalmente resolvida. A gente pensa, nossa, naquela época não tinha nem oftalmologista. 50 anos atrás, nem oftalmologista não tinha. Tinha 1 ou 2 oftalmologistas em Montes Claros, entendeu? Sem recurso nenhum, entendeu? Então, hoje, Montes Claros é uma metrópole de oftalmologia, não só hospital de olhos, tem outras clínicas muito boas em Montes Claros também. Mas é uma referência, entendeu? Ninguém precisa sair de Montes Claros para fazer nada hoje. Tudo que se pode fazer em oftalmologia se faz em Montes Claros. Que bacana. Doutor, agora nós queremos aproveitar da sua experiência, né? Como eu disse, doutor Vestma Vilela, como ele disse, tantas cirurgias feitas, né? Um nível de conhecimento altíssimo, né? E nós vamos agora fazer um bate-bola, né? Nós vamos trazer aqui perguntas, né, para ajudar as pessoas, né, sobre cirurgia refrativa, sobre catarata, tá? Então a gente vai te perguntar aí, né, vou fazer 10 perguntas para você sobre cirurgia refrativa, para você nos ajudar a entender melhor, para as pessoas de casa poderem entender melhor, aquelas que estão nos ouvindo, nos acompanhando, para que a gente possa cada vez mais compreender a cirurgia refrativa. Pode ser? Pode. Então vamos lá, né? Passei tanto tempo a
responder seu convite, o negócio você pode abusar. Ele demorou um tempo pra gente estar aqui no pódio, viu, gente? Mas graças a Deus, né, deu certo. E assim, como ele conhece muito, é de bate-pronto mesmo, né, gente? Então, a primeira coisa que eu queria perguntar, doutor, quais são os benefícios da cirurgia refrativa? São inúmeros, né? Pensa bem que é você acordar de manhã e a primeira coisa que você vai procurar do lado da sua cama é um óculos. Que antes de pôr o óculos você não consegue enxergar direito a hora do relógio. Sim. Então vamos pelas experiências. Uhum. Com uma cirurgia que vai demorar aí uns 20 minutos, você nunca mais vai precisar de fazer isso. Pensa, 20 minutos, né? Em 20, você nunca mais você vai acordar enxergando. O que é a alegria de acordar enxergando? Pensa um paciente míope que teve um neném, entendeu? Durante o dia ele usa lente, de noite ele tem que usar óculos. O neném chora, ela tem que pôr o óculos para ver se onde está o neném dela, entendeu? Então essas coisas, tirar da experiência do dia a dia. Por exemplo, pensa bem, você tá com um problema de vista cansado, ok? Aí você está na sua casa, toma um banho, deitou na cama, a hora que você deita na cama assim, vou ler um livro. Meu óculos ficou lá na cozinha. Entendeu? Então, são os detalhes, as coisas simples do dia a dia, que você fala, nossa, agora eu vou ter levantado aqui da minha cama, vou ter lá na cozinha buscar meu óculos. E pensa bem, são inúmeras outras situações. Você vai tomar banho, você esquece, o óculos seu embaça. Então eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando de situações. E quando a pessoa viaja, vamos imaginar que a pessoa faz uma viagem, né? Vai lá pro exterior, foi para Argentina, para Europa, sei lá, foi viajar, ele foi com o seu óculos. O que acontece lá do óculos perder, quebrar, a lente cair. Tudo bem, vai lá comprar um ali, tentar ajustar um, mas dá um trabalhão danado, né? É complicado. Não. Então, é uma cirurgia extremamente segura, entendeu? Extremamente segura. É uma cirurgia que o ato cirúrgico não dói absolutamente nada. E é aquela história, o único incômodozinho que tem na cirurgia é a primeira noite que você vai sentir um pouco de lacrimejamento, entendeu? Pensa que é isso para uma eternidade de não dependência do óculos. Então, são coisas que a gente tem de pensar, entendeu? O óculos não é uma coisa mais assim, não é uma coisa moderna mais, né? A gente tem outras coisas para resolver. Então, usar um óculos de sol bacana, usar um óculos de descanso bacana, mas você ser dependente do óculos é muito ruim. Quem tem mais de 10 graus pode fazer cirurgia refrativa? Hoje, Gregório, a gente tem cirurgia para todos os graus. A gente hoje tem uma gama de cirurgia. Antigamente só tinha cirurgia refrativa que era feita com laser, os lasers antigos, tratava mal, entendeu? Então, tem esse preconceito. Não. Hoje tem inúmeras cirurgias refrativas, não é só na córnea. Você pode implantar uma lente fáscica, que chama, que é uma lente que a gente implanta dentro do olho e que corrige o grau forte, e aí depois a gente aplica só o laser na córnea só para corrigir as imperfeições que tem. Tem lente que o paciente que é hipermétrope muito forte, por exemplo, que é a troca do cristalino transparente, que é uma cirurgia muito parecida com a catarata, só que tem para quem não tem catarata. Só não pode ser feito em míope, mas em hipermétrope pode ser feito e recupera a visão. Então, o grau hoje não tem um limite de grau mais. Se a saúde do olho for boa, não é o grau que vai impedir, e sim que a gente tem uma vasta, inúmeras gama de cirurgias diferentes que a gente pode resolver. Perfeito. E quem que pode fazer cirurgia refrativa? É mais fácil quem não pode fazer cirurgia refrativa, entendeu? Se a gente pegar aí, 95% da população que tem óculos pode fazer uma cirurgia refrativa. Alguns pacientes, algumas patologias como ceratocone, não pode ser feita cirurgia refrativa. Mas isso é a minoria absoluta dos pacientes. Então,
Muita gente fala assim, eu fui no médico há 5, 6 anos atrás, ele falou que eu não podia operar e põe aqui um negócio na cabeça que não pode operar. Isso pode acontecer por duas coisas. Infelizmente, quando o médico não é cirurgião, Gregório, ele tem tendência a não indicar a cirurgia, entendeu? Isso é uma realidade, não adianta a gente esconder. E segundo, que as tecnologias mudaram demais, entendeu? O laser que a gente tem aqui no Hospital de Olhos hoje, ele corrige imperfeições milimétricas na visão, que se fosse há algum tempo atrás, não poderia ser feito. Hoje a gente tem a cirurgia convencional e a personalizada. A cirurgia personalizada era como se fosse tirasse uma impressão digital do seu olho e ela corrige ponto a ponto. Então, a gama de indicação da cirurgia aumentou demais. Então é mais fácil falar quem não pode fazer cirurgia do que quem pode, entendeu? E tem uns conceitos muito antigos que fala assim, que o meu grau tem que estar estabilizado. Aí a pessoa às vezes mudando 0,25 por ano, às vezes diminui, às vezes aumenta. Se a gente tivesse uma visão estabilizada a vida inteira, a gente ia no oftalmologista com 20 anos, depois nunca mais voltava, não. Entendeu? O grau vai mudar um pouquinho. Aí tem essa cultura antiga, quando não tinha a propedêutica, que são os exames que a gente faz hoje pré-operatório, tinha essas assim, crendice, né? Não sei se o meu grau está estabilizado. E tem uma coisa, por exemplo, se você operou com 25 anos, corrigiu o seu grau, aí vamos supor, muito pouca gente acontece, mas com 30 anos ele tem um pouquinho mais de grau, a gente pode aplicar mais um pouquinho de laser, não tem problema nenhum, entendeu? Então, falta muito na população conhecimento e o medo, entendeu? Muitas pessoas ainda têm muito medo de submeter uma cirurgia refrativa, que é uma cirurgia extremamente segura, indolor, que eu não gosto de contar mentira nos meus pacientes. A única coisa que o paciente vai sentir é um desconforto na primeira noite. Entendi. Entendeu? Tá. E quais os principais tipos de cirurgia refrativa? Quando a pessoa vai optar, ou quando o médico indica, né? Não é a pessoa optar, às vezes o médico indica, quais são os tipos de cirurgia que existem? Na córnea, existe mais de 10 tipos de cirurgia diferentes de coisa. Mas você está falando da cirurgia refrativa laser, né? Isso. São basicamente 4 tipos de cirurgias. É a cirurgia PRK, que é a cirurgia que a gente faz na superfície da córnea. A gente usa, hoje nem raspa mais, hoje é um laser mesmo que tira a pelezinha da córnea e aplica o laser depois para corrigir o grau. Tem o LASIK, que é uma cirurgia já mais complexa, que usa 2 lasers, que é o femtosegundo, que é um laser que vai fazer um corte transversal na córnea, e esse corte vai ser rebatido, e depois o Excimer laser vai vir aplicando no leito corneano, e quando a gente aplica ali, a gente volta a pelezinha para o lugar. Qual que é a diferença do PRK para o femto-LASIK? Principalmente o conforto. Quando você opera com femto-LASIK, a recuperação é mais rápida, porque você não tira o epitélio, você só rebate ele, aplica e volta para o lugar. E a melhora é mais rápida. Já o PRK, ele demora, como a gente vai colocar uma lente de contato para cobrir o curativo, ele vai demorar um pouco mais. A melhora, uma semana mais ou menos, e depois, com uns 30, 40 dias também, já está bem recuperado o paciente. E tem a cirurgia convencional, que é uma cirurgia que a gente usa um padrão de abração que faz a abração da córnea como um todo, e tem a personalizada, que é aquilo que eu te falei, que é um aparelho que tira como fosse a impressão digital da sua córnea e corrige ponto a ponto. Essas são as principais cirurgias refrativas, né? Agora, tem outras cirurgias, que é, como eu te falei, faca refrativa, que é a implante da lente fásica, implante da lente de Artisan. Então, o número de cirurgias refrativas hoje é muito grande. Então, qual é a idade mínima, doutor, para cirurgia refrativa? A gente tem como idade mínima 18 anos, até por questões legais, né? Porque com 18 anos a pessoa precisaria, se fosse antes, precisaria até de uma autorização dos pais para fazer a cirurgia. Mas a gente tem como 18 anos o mínimo de operar. Após os 40 anos, tranquilo? O que você indica?
não tem limite de idade, entendeu? As cirurgias vão mudando durante o período. Por exemplo, até 40 anos, você vai ter um tipo de cirurgia. Depois de 40 anos, você vai ter outro tipo de cirurgia. Depois de 55 anos, você vai ter outro tipo de cirurgia. Então, não tem limite de idade, entendeu? As técnicas cirúrgicas que vão mudando. Uma pergunta que as pessoas sempre fazem, né? Às vezes liga perguntando ou tem interesse em saber. Tá bom, a cirurgia refrativa eu vou fazer, em quanto tempo eu posso voltar às minhas atividades? A cirurgia refrativa é muito rápido, né? Assim, os cuidados que a gente tem que ter com a cirurgia refrativa na córnea é não esfregar os olhos, usar os colírios e, para quem faz o PRK, usar um óculos escuro no sol. A qualidade de visão, com 2, 3 dias, a pessoa já tem uma certa qualidade de visão para trabalhar. E assim que ela tem a condição de trabalhar, o trabalhar não faz mal para não faz mal. Se usar a visão, não atrapalha a cirurgia, entendeu? E assim que a qualidade de visão já tiver suficiente para trabalhar, você volta a trabalhar. Uma semana. Tem gente até, tem empresário que opera num dia e trabalha no outro. Porque um empresário não quer perder tempo. Não quer perder tempo, né? É verdade. Não, maravilha. Muita coisa sobre cirurgia refrativa, gente. Agora eu quero falar também de um tema que tem sido muito falado nos últimos tempos, que é a ceratocone, né? Primeiro eu queria que você falasse da ceratocone. Quais são os primeiros sinais, né, da ceratocone? Ceratocone é uma doença do mundo moderno, né, que tem aumentado demais pelos hábitos que a gente tem na vida de hoje. Os primeiros sinais das doenças de ceratocone é uma doença que acomete a pessoa na idade muito tênue. A partir de 10 anos começa a aparecer ceratocone, e a maioria dos pacientes com 20 anos já tem o ceratocone quando desenvolve a doença, né? Então, é uma fase da vida que a pessoa não está preparada para ficar doente. Então, os principais sintomas é que o grau da pessoa começa a mudar demais. Um paciente que tem um astigmatismo um pouco mais alto é um paciente que a gente tem que preocupar, tem que fazer os exames dele para ver se não tem ceratocone, né? E a principal causa de ceratocone é genética. Então, o paciente de ceratocone, ele tem uma tendência genética a ter a córnea flácida. E associada a essa córnea flácida, a córnea dele é fina. E associado a isso, geralmente tem muito prurido no olho. Então a pessoa esfrega muito. Pensa bem, córnea fina, flácida, esfregou, ela tende a empenar. O ceratocone nada é do que o empenamento da córnea. Entendeu? A córnea vai empenar e vai começar a ter distorção da visão. Então a pessoa começa a enxergar ruim por causa o grau vai aumentando muito. Mas hoje, ceratocone, por um lado, que está muito mais comum, porque um dos fatores protetores do ceratocone é o sol. Não é para você ficar olhando para o sol, lógico, mas quem toma mais sol, endurece a córnea mais cedo. E hoje em dia as crianças não usam, não mexem com o sol. E também fica na tela. Aí eu falo assim, mas é a tela que causa ceratocone? Não é. Mas quando você está na tela, você vai ressecar o olho e a criança começa a esfregar os olhos para lubrificar o olho. Entendeu? Também aumentou muito por causa da quantidade de diagnóstico. Hoje a gente consegue fazer diagnóstico muito mais fácil, né? Do que antigamente fazia. Então, é uma doença que tem a incidência de ter aumentado muito, mas, por outro lado, é uma doença tranquila, que a gente consegue operar o paciente. Tem cura, então? Tem cura, entendeu? Principalmente quando a gente pega na fase mais inicial, a paciente, a gente consegue controlar. Tem vários tipos de tratamento diferentes que a gente consegue controlar o ceratocone. Como é que o Hospital de Olhos acompanha e trata o ceratocone? Nós temos várias medidas. A primeira medida é a orientação, né? A gente orienta os pacientes que não esfreguem os olhos. Nas fases iniciais, muitas vezes a gente não precisa nem fazer cirurgia, a gente só acompanha, orienta para parar de esfregar os olhos e vai fazendo a propedêutica, que a gente chama, vai medindo a córnea, entendeu? Se parar de progredir, beleza. Mas o problema é que a maioria das pessoas já chega no estágio mais avançado, entendeu? Que já precisa de uma cirurgia. Aí nós temos duas saídas. Nos casos mais iniciais, a gente pode usar o crosslink. O crosslink é uma cirurgia que a gente usa a radiação ultravioleta para ativar uma matriz de vitamina B6, que é a riboflavina.
e que esse processo faça com que a córnea endureça, para os casos mais recentes. E a cirurgia que a gente prefere é o implante do anel de Ferrara, porque o implante de anel de Ferrara, além de estabilizar a córnea, ele dá uma melhor qualidade de visão. Não é que quer dizer que o paciente vai parar de usar o óculos. Ele vai usar o óculos, mas vai ser um grau menor e a qualidade de visão do paciente melhora. Então a gente tem como preferência usar o anel de Ferrara, mas existe o crosslink, e para aqueles casos que não teve tratamento ou que o tratamento não teve sucesso, tem o transplante de córnea, né? Que é o último caso, não é o que a gente planeja para o paciente, mas alguns pacientes chegam a esse caso, a gente faz o transplante também e resolve o problema do paciente. Entendeu? Ótimo. Excelente. Olha, gente, informações muito preciosas, né, sobre a ceratocone, o quanto que a gente precisa saber disso, entender, né? E eu agradeço, doutor Vilela, por estar trazendo essas informações com a sua experiência. E agora nós vamos entrar na catarata, né, que é um tema também, né, de seu conhecimento, um tema tão relevante para nós, né? Qual que é o tratamento da catarata? A catarata tem um tratamento cirúrgico, né? Não existe tratamento medicamentoso, não existe colírio, não existe crendice. Aí tem gente que fala que cura catarata com ginástica. Na internet tem de tudo, né? Ultimamente, vende curso, tudo. Vende curso para ginástica do olho, né? Mas a catarata é um tratamento cirúrgico, entendeu? E é uma das cirurgias mais eficazes que tem na medicina, é a cirurgia mais feita no mundo, né? Catarata é a cirurgia mais realizada no mundo, é a catarata. E é uma cirurgia extremamente prazerosa, traz uma qualidade de vida para o paciente fora do comum, entendeu? Pena que está sendo um pouco banalizada aqui no processo, porque muitas vezes não se faz esses mutirões aí de catarata e usa material muito ruim, sabe, Gregório? Lentes muito ultrapassadas, lentes de 1960, 70, 80, que aí traz uma insatisfação que acaba que polui a oftalmologia, assim, que a pessoa passa a ter uma noção errada do que é uma cirurgia de catarata. Cirurgia de catarata não é aquilo. Hoje, a cirurgia moderna de catarata, a gente visa resolver o problema do paciente, não só da opacificação do cristalino, como também do grau, né? A gente tem lentes que corrigem a visão de longe, tem lentes que corrigem a visão de longe e perto, e a gente não quer só tirar a catarata do paciente. A gente, na verdade, quer resolver o problema também refrativo. O que, infelizmente, não é feito nesses mutirões. E nesses mutirões, outras coisas que deixam a gente muito triste, que as pessoas que realmente precisam operar, não são operadas, entendeu? A pessoa opera um paciente que não precisa operar e larga de operar o que precisa, porque o que não precisa é mais fácil, entendeu? E muitas vezes não coisa. Então, o que eu chamo muita atenção se a pessoa não estiver cega mesmo, e não tiver outra solução a procurar, que não procure um mutirão, procure um serviço que atenda pelo SUS, porque esses mutirões, assim, a gente fica muito triste, porque não é o objetivo ali, não é o paciente. O objetivo ali é resolver o problema do político e do médico. Entendi. E é uma coisa muito séria, né? Né, que a gente tem que ter uma atenção, né, até para também não gerar um outro problema para o olho do paciente, ele ter que, né, vir fazer outro tipo de cirurgia. Acontece, né? Demais, né? Demais, né? Aqui no hospital a gente recebe paciente praticamente todo dia para fazer isso, né? E uma cirurgia que muitas vezes, quando vai fazer, é uma cirurgia muito mais complexa, muito mais cara, né? Sim. Do que uma cirurgia de catarata. E com resultado inferior, porque a gente vai tentar resolver um problema que já foi criado. Consertar, né? Algo já foi criado. E assim, sai totalmente do princípio que a gente tem na catarata hoje, que é entregar o melhor resultado possível para o paciente, a independência do óculos. Não é que ele não possa usar um óculos, pode, mas ficar independente do óculos é uma coisa muito boa, né, Gregório? Né? A gente quer o melhor para o paciente. Então, o que a gente esperaria desses mutirões é que eles fossem mais responsáveis, né? Mais responsáveis, tentassem entregar o melhor possível para o paciente. Não
Para que operar 100 se você operar 10 bem operado? Entendeu? Para que o médico querer operar 100 pacientes num dia? Não tem lógica. Ele é humano, ele cansa. O desempenho dele no passar do tempo vai piorar. Então, é um problema de saúde pública, que antigamente eles davam dentadura para os outros, hoje eles estão dando cirurgia de catarata. Entendeu? Doutor, quais são os sinais de que é hora de procurar um especialista em catarata? O sinal é a hora que você procurar um oftalmologista, né? Mas a catarata, ela aparece principalmente por volta de 50 anos a mais, né? E os principais sintomas é o embaçamento da visão, o óculos começa a mudar de grau demais, você faz um óculos, aí 2, 3 meses o óculos já está ruim, isso tudo são sinais de catarata. Então a gente tem que ficar atento disso. E como que é feita a avaliação completa de catarata aqui no Hospital de Olhos? Aqui é um processo bem complexo, sabe, o Gregório? A gente passa os pacientes em mais ou menos umas 7 máquinas diferentes. Porque a cirurgia que a gente está propondo fazer aqui no hospital não é uma cirurgia de catarata, é uma cirurgia de catarata refrativa, né? Então a gente quer, além de tirar a catarata, corrigir a visão do paciente. Então são muitos detalhes. Por exemplo, o filme lacrimal do paciente interfere na qualidade de visão depois da catarata. O cálculo da lente intraocular é uma das principais coisas que tem, porque é cálculo extremamente delicado, entendeu? Então, a gente usa interferometria para medir exato. Por exemplo, se você tiver 2, 3 milímetros, 0,03 milímetros de diferença, você dá uma diferença grande no grau do paciente, entendeu? Então, esses cuidados a gente tem que tomar com muito carinho. Por exemplo, a gente não vai operar um paciente hoje sem examinar a retina dele, né? Porque o paciente de catarata, ele tem por volta de 50, 70, 80 anos, então a probabilidade dele ter um problema na retina também é muito grande. Então a gente tem que fazer uma tomografia da retina para ver como é que está a saúde da retina, até para indicar uma melhor lente para ele, porque não é todo mundo que vai poder usar a lente que enxerga de longe de perto. Vai ter uns que vão precisar de usar uma lente que só enxerga de longe. E tem outros exames também, por exemplo, alguns casos que a catarata está muito densa, a gente tem que fazer ultrassom. E para a gente corrigir o astigmatismo do paciente na cirurgia, a gente precisa fazer uma marcação que chama Varion, que é um aparelho que tira uma foto do paciente e que na hora que eu vou operar o paciente, ele projeta no olho do paciente o local que a lente tem de ficar, entendeu? Então, o paciente tem de ver também como é que está o potencial de visão dele, se o potencial de visão dele é bom ou não é, para a gente já dar uma expectativa para o paciente, você tem um potencial de visão muito bom, não, o senhor já não tem um potencial de visão muito bem, a cirurgia sua vai melhorar, mas não vai melhorar tanto. Então, o dia que o paciente vier fazer o exame de catarata aqui, ele pode vir com o tempo, porque é muito exame que tem de fazer. Mas também sai com uma certeza de como é que tem que ser feita a cirurgia, né? Com a melhor indicação possível, né? Com a melhor indicação. E como é que é a recuperação após a cirurgia de catarata? A recuperação é muito tranquila. O paciente com uma semana, a gente opera num dia, no outro dia a gente vê o paciente, né? Que aí o olho está um pouco embaçado ainda. Com uma semana a gente já vê o paciente para ver como é que está. 95% dos pacientes, quando vem com uma semana, já está apto a operar o outro. Entendeu? Então, se não tiver apto ainda, a gente espera mais uma semana e opera o outro. Então, é um pós-operatório muito tranquilo. Exige, é lógico, não pode machucar o olho, você não pode dormir em cima do olho, você tem que evitar um período, fazer exercício físico, uns 10 dias, né? Mas assim, hoje é uma cirurgia muito tranquila de pós-operatório. Quando eu formei, quando eu comecei na oftalmologia, o paciente tinha que ficar internado 5 dias no hospital. 5 dias. Pra você ver. Como mudou. Hoje já vai para casa. Já vai para casa, opera e vai para casa. A cirurgia hoje é feita com colírio anestésico agora, entendeu? Nem anestésico a gente não injeta no paciente, entendeu? O paciente fica consciente e ele vai para casa imediatamente depois e volta no dia só para a gente ver. Que bom. Quem tem catarata? O pessoal
às vezes tem essa pergunta, né? Mas quem tem catarata pode voltar a enxergar bem? Não, ele vai enxergar bem, né? Se ele tem catarata e não tiver nenhum outro problema na visão, ele, não é que ele pode, ele vai enxergar bem. E vai enxergar melhor do que enxergava antes. Porque pensa bem, um paciente tem 3 graus de hipermetropia a vida inteira. Ok? Ele não enxerga, ele está com 55, 60 anos e não enxerga nem de longe nem de perto. Entendeu? E não é só pela catarata, porque não enxerga pelo grau. Aí ele opera a catarata. Ele volta a enxergar de longe e de perto. Sem óculos. Então não é se ele se pode, não. Ele vai enxergar melhor. Entendeu? Ele vai enxergar melhor. Tá. E ela pode voltar depois da cirurgia? Não, a catarata, ela não volta depois da cirurgia. O que acontece muitas vezes é uma membrana que tem atrás da lente, que chama cápsula posterior, que a lente ela fica dentro do envelope. A parte da frente do envelope a gente tira, para a gente tirar a catarata. E a parte de trás permanece, que é onde a gente coloca a lente. Então, essa cápsula, em alguns pacientes, e principalmente com as lentes de pior qualidade, não, acontece em lente de boa qualidade também, mas assim, em termos de 5%. Agora, essas lentes de pior qualidade, quase 100% dos pacientes vêm ter uma opacificação da cápsula. Então, ocorre o embaçamento novamente da visão, não pela catarata, sim pela opacificação dessa cápsula posterior, que também é um procedimento tranquilo que a gente faz com laser e volta, entendeu? Mas não é que não dê em lente boa, dá sim, mas em lente ruim dá muito. A escolha da lente intraocular, ela impacta no resultado ali final da cirurgia? É o principal, é a principal escolha que o paciente tem que ter, porque é o que vai determinar a visão que ele vai ter pro resto da vida, entendeu? Se o paciente escolher uma lente que tem a tecnologia de 1990, ele vai rodar com a lente de 1990. Agora, se ele escolher uma lente de 2025, ele vai enxergar com uma lente de 2025. Pensa como era um carro de 1990. Ele roda? Roda. E pensa como é o carro de hoje. Então, esse processo de escolha da lente é a principal decisão que o paciente tem que tomar. E o médico é responsável por orientar o paciente a tomar a melhor decisão, né? Porque hoje a gente não obriga o paciente a fazer uma lente. A gente dá as informações e explica, qual que é a melhor lente para você? É essa lente aqui, Porque às vezes a gente tem um paciente que enxerga de longe. E não é... Por exemplo, tem alguma alteração na retina, alguma outra doença, que a gente não vai pôr ele com a lente de enxergar de longe e de perto. A gente vai pôr e sugerir para ele a lente que enxerga melhor de longe. E ele vai usar o óculos para perto. Já outros pacientes que não tem problema de coisa, que pode ter esse benefício de enxergar longe e de perto, a gente vai orientar a lente de longe e de perto. Mas é lógico, um paciente que pode usar uma lente de longe e de perto, que é uma lente multifocal, ele também pode usar uma lente de longe. Se você fica muito apertado para mim, a lente, eu não consigo pagar essa lente, ele pode usar uma lente de longe. Então, mas ele tem que saber qual a melhor tecnologia que tem. Isso cabe ao médico não escolher, obrigar o paciente a colocar a lente, mas sim mostrar para o paciente, discutir. Isso na oftalmologia chama share time. Entendeu? É sentar com o paciente e discutir o que ele quer da vida dele. Entendeu? Porque é uma decisão que ele vai tomar ali para os próximos... Hoje, um paciente de 60 anos, ele vai viver mais 40 anos. Entendeu? Então, aquela lente que ele escolher ali, vai estar com ele por 40 anos. Então, isso é uma decisão que realmente que gasta um certo tempo de discussão com o paciente para ele escolher o que é melhor para ele. E se o paciente dizer assim para você, eu posso operar os 2 olhos no mesmo dia, é possível? Não, possível tudo só não convém. Entendi. Entendeu? Não convém. Por quê? É uma cirurgia intraocular. É muito difícil ter complicação. Ok? Mas vai que o paciente tem um problema infeccioso. E vai ter um problema nos 2 olhos. Entendeu? Então, não é que não possa. Em muito lugar até faz a cirurgia no mesmo dia. Não é indicado. Não é assim, não é prudente. Né? Não é prudente. Não é prudente. Poder fazer pode, mas não é prudente. Alguns casos assim, de limitações extremas, paciente que não tem consciência, que tem SEDA, que tem geral, que tem uma síndrome, coisa, a gente até pode fazer por essas ocasiões especiais, mas não é o aconselhável. Agora, uma cirurgia refrativa com laser, a gente faz os 2 olhos tranquilamente. Né?
E quais os diferenciais do Hospital de Olhos no tratamento da catarata, né? O que as pessoas podem esperar de diferente, né, optando por operar aqui no Hospital de Olhos? Primeira coisa que ele pode optar de diferença é a seriedade. Uhum. Nós vamos ter a seriedade de cuidar do olho dele da melhor forma possível, entendeu? Agora, em termos de tecnologia, realmente não tem, aqui no norte de Minas não tem outro hospital que tenha as tecnologias que a gente tem. A gente tem um microscópio que é o melhor da cidade, a gente tem o aparelho de fazer laser, que é o melhor da cidade. A gente é o único da cidade, né? Não é o melhor, é o único da cidade. Uhum. Nós temos o Varium, que é um medidor, que é aquele aparelhinho que eu falei, que mostra que a lente hoje ela tem um astigmatismo. Então ela tem de ser mostrada o lugar que o médico vai implantar ela. Então a gente tem esse aparelho. Então na área de catarata a gente tem os melhores equipamentos, não a nível mundial, né? Uhum. Assim, nós temos parceria com a Johnson & Johnson, que é uma empresa multinacional, que ela traz para a gente tudo que é de mais moderno, que tem em termos de lente intraocular, entendeu? E agora mesmo a gente vai implantar uma nova lente que está entrando no mercado, que é de full range, que é uma lente mais moderna. A gente vai ser os primeiros a implantar. Então tem essa parceria muito grande com o laboratório da Johnson & Johnson, que traz para a gente em primeira mão as tecnologias mais modernas. Que bacana. Olha, gente, tanto assunto importante que nós falamos, né? Falamos da história do hospital, falamos de propósito, falamos dos diferenciais do hospital, falamos de tantas questões que vão ser úteis, né, para você, eu tenho certeza. E, doutor Vilela, a gente só tem a agradecer, parabenizar, né, o Hospital de Olhos por estar aqui no pódio, né, nesse podcast nosso aí, que tem atingido tantos lugares, tantas pessoas, tantos empreendedores. Te agradecer por tantas informações que o hospital trouxe, né, que você trouxe, e dizer que como é bonita a história do hospital, né, 25 anos construído, né, com credibilidade, com amor, com cuidado. É por isso que essa história é tão interessante e por isso que o Hospital de Olhos é uma empresa, né, do pódio. Você, enquanto empreendedor, quanto médico oftalmologista também, Dr. Westman Vilela é uma pessoa do pódio. Então, a minha gratidão, né, por você ter vindo aqui. Então, a gente explorou bastante. Já que você demorou a vir, a gente explorou bastante aqui de você, do seu conhecimento, da sua experiência. Queria que você deixasse a sua mensagem aí para as pessoas que estão nos ouvindo aí. Fique à vontade. Gostaria de agradecer muito ao Gregório, né? Gregório é um amigo de longa data, que eu comecei com o Gregório fazendo coach, depois ele virou coach do hospital, depois ele ajuda na administração do hospital hoje aqui, dando treinamento para os médicos, para os funcionários. E agradecer muito a oportunidade de estar conversando com você e falar com nossos clientes que o Hospital de Olhos é a casa de vocês. Vocês, quem precisar do Hospital de Olhos, pode nos procurar, vai ser muito bem atendido. Vamos fazer tudo possível e o impossível para tratar você da melhor forma possível. Então, isso aqui foi construído com muito amor, mas com uma finalidade só, que é servir ao próximo. Que bacana, parabéns, Dr. Westman Vilela, parabéns ao Hospital de Olhos pela ONA 3, também conquistada agora em 2025. Minha gratidão e a você, né? Não deixe, né, de nos acompanhar aqui no nosso podcast. Já foram mais de 50 nesse ano de 2025. Você pode acompanhar outros empreendedores, você pode aí estar nos seguindo, né, nos acompanhando aí, pode estar enviando esse vídeo para tantos outros lugares e pessoas que você sabe que precisam e que vão ajudar, tanto na gestão, enquanto empreendedores, quanto várias pessoas que podem conhecer mais da oftalmologia e quem sabe está precisando, né, de uma consulta, de uma cirurgia, e a gente serve também a isso, né, prestando esse serviço público a tantas pessoas. Então, nosso agradecimento a você que está sempre conosco no pódio, porque você sabe, aqui com Gregório Ventura, você está sempre no pódio.